começar o nosso culto, pessoal? Sejam bem-vindos. Vocês estão participando? Vocês estão gostando? A gente está gostando muito, a gente se diverte muito, a gente louva a Deus, não é mesmo? Então agora, vamos fazer uma oração para começar? Vamos orar, Luquinhas? Sim. Vamos lá, vamos fechar os olhos? Papai do céu, obrigada por este culto, obrigada, Senhor, por cada família, por cada pessoa que está aqui conosco assistindo. Pedimos que o Senhor fale conosco, recebe nossos louvores e que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus. Vamos abrir aqui no livro de Salmos. Você está com sua Bíblia aí? Então, abra aí. No livro de Salmos, capítulo 139. É um salmo de Davi muito bonito, que fala assim. Vamos ler juntos o versículo 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor já conhece, já sabe de tudo. Tu me cercaste de volta. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Amém? A palavra de Deus, o que lemos aqui, fala que Deus nos conhece de todas as formas. Ele sabe quando estamos tristes, Ele sabe o que pensamos, Ele sabe dos nossos desejos. O Senhor está aí com você, por isso que você precisa falar com Ele, precisa abrir o seu coração para Ele, para que Ele possa se revelar em sua vida. A gente não pode só deixar que os nossos pais, só que o pastor, só que a tia, o tio da igreja possa falar para você, mas é você que precisa falar com o Senhor, para que Ele mostre que Ele entende você. Deus entende você, querido, mais do que a sua mãe e o seu pai, sabia disso? Por isso que Ele te ama tanto e quer que você se aproxime dEle cada dia mais. Agora vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar juntos? A música que nós vamos cantar agora fala sobre o nome de Jesus. Você sabe quantas letras tem o nome Jesus? O nome Jesus tem 5 letras. Olha aqui, ó. Eu escrevi na minha mão as letras do nome Jesus, pra gente cantar essa música junto, tá bom? Você tem uma canetinha aí? Tem um lápis ou uma caneta mesmo? Passa pra sua mamãe escrever, ou se você puder, você já escreve pra gente cantar junto, tá bom? 5 letras maravilhosas que são, 5 letras maravilhosas que são, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E, S-U-S de Jesus, Jesus! 5 letras maravilhosas que são, 5 letras maravilhosas que são, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E, S-U-S de Jesus, Jesus! A última vez. 5 letras maravilhosas que são, 5 letras maravilhosas que são, J-E-S-U-S, J-E, S-U-S, J-E, S-U-S de Jesus, Jesus! Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é
Jesus. Mais uma vez. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama. Seu nome é Jesus. Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Amém. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa é a hora da nossa historinha. Nós já tivemos a hora do louvor, nós já oramos e agora é a hora que nós vamos aprender. Nós vamos aprender uma historinha bem legal. Quem aí lembra da historinha que a tia Priscila contou na quarta-feira passada? Isso mesmo! A tia Priscila contou a historinha de quando Davi foi ungido rei de Israel. E quem lembra de como foi essa historinha? Então, o povo de Deus queria um rei para Israel, eles não tinham um rei. Então Deus mandou Samuel, que era um profeta naquela época, ungir Saul como rei de Israel. Só que Saul começou a desobedecer a Deus, ele começou a não fazer o que Deus tinha mandado. Então Deus mandou Samuel ungir a Davi como rei. E quando Davi foi ungido rei de Israel, ele não se tornou rei logo. Ele ficou um bom tempo sem ser rei. E Saul, ele estava sendo perturbado porque o Espírito de Deus tinha se retirado de Saul. Saul tinha desobedecido a Deus, então Deus tirou o Espírito Santo que habitava em Saul, Deus tirou esse Espírito Santo dele e Saul começou a ficar perturbado, começou a ficar muito perturbado. Então os servos de Saul falaram para ele: ó, Saul, por que você não chama alguém que toque para você, que toque um instrumento para você se acalmar? Então Saul, ele mandou chamar Davi. Davi, ele tocava a harpa, ele tocava um instrumento e Davi foi tocar para o rei Saul. E quando Davi tocava, o rei Saul se acalmava, aquele espírito mau que estava em Saul ia embora, se retirava dele. E toda vez que Davi ia lá tocar para ele, ele ficava bem calmo, bem tranquilo. E o povo de Deus tinha um conflito com os filisteus, que era outro povo também que vivia perto daquela região onde o povo de Deus vivia. Então, os filisteus se ajuntaram para guerrear contra o povo de Deus, para lutar contra o povo de Deus. E dentre os filisteus surgiu um homem chamado Golias, que era um gigante, um homem bem alto, bem forte. E Golias era um guerreiro muito experiente. E ele desafiou um homem do povo de Israel. Ele desafiou algum homem que quisesse lutar contra ele. E se esse homem ganhasse, os filisteus seriam escravos do povo de Deus. E se Golias ganhasse essa batalha, o povo de Deus que seria escravo dos filisteus. Então, ele fez esse desafio para o povo de Deus. E todos aqueles guerreiros de Israel que estavam ali para guerrear contra os filisteus, eles ficaram com muito medo desse homem, porque ele era um homem muito treinado e era um homem muito alto também, muito forte. Então eles ficaram com muito medo de lutar contra Golias. E Davi, ele era filho de Jessé, e Jessé tinha 8 filhos. E os 3 filhos mais velhos de Jessé, eles estavam naquela batalha, naquela guerra contra os filisteus. E o nome desses 3 filhos de Jessé era Eliabe, Abinadab e Samar. E Davi era o filho mais novo de Jessé. E Davi, ele ficava apacentando as ovelhas, do seu pai. Ficava lá no campo, cuidando das ovelhinhas, protegendo as ovelhinhas. E quando ele estava lá apacentando as suas ovelhas, o pai dele, Jessé, falou para ele levar comida para os seus irmãos na guerra.
E ele foi lá levar comida para os irmãos que estavam lá naquela guerra contra os filisteus. Quando ele chegou lá no arraial, aonde o povo de Deus estava para lutar contra os filisteus, ele viu que um homem desafiava o povo de Deus e ele perguntou o que era aquilo. Ele perguntou para aquelas pessoas que estavam lá o que estava acontecendo. E aqueles homens falaram para Davi que Golias estava desafiando o povo de Deus, estava desafiando um homem para lutar com ele, para lutar contra ele. E aquele homem que lutasse contra Golias, Saul, que era o rei de Israel, daria riquezas àquele homem e também daria a filha de Saul, a mão da filha de Saul, para ser esposa do homem que vencesse Golias. Aquele homem que conseguisse derrotar Golias ia ganhar riquezas e ia se casar com a filha de Saul. Ele ia ganhar alguns prêmios, né, por conseguir derrotar Golias, aquele homem que estava desafiando o povo de Deus. Então Davi ficou muito indignado quando ele soube que Golias desafiava o povo de Deus. Ele falou: quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo? E Davi ficou muito indignado com aquilo. Então, Davi ele disse que ele mesmo lutaria contra aquele gigante, contra Golias. Ele chegou até Saul e falou isso para Saul: Saul, eu vou lutar contra Golias. Mas Saul falou assim para Davi: Davi, você é muito novo, você é jovem e Golias é um guerreiro experiente. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade, desde cedo, desde novo. Golias luta e você é só um rapaz, um pastor de ovelhas. Mas Davi ele continuou indignado e Davi queria lutar contra aquele gigante. Então Saul ele falou para Davi: vá com Deus, Deus é contigo, né? Se você quer lutar contra o gigante, pode lutar que Deus vai ser com você. Davi falou assim para Saul: quando eu apacentava as minhas ovelhas, às vezes chegava um leão, às vezes chegava um urso, e eu não deixava esse leão e esse urso pegar as minhas ovelhas. Eu lutava com esse leão, eu lutava com o urso. Imagine um homem lutando contra um leão. Imagine um homem lutando contra o urso. Não é meio desproporcional isso? Você acha que um homem lutando contra um leão ou contra um urso, que é um animal muito forte, venceria? Aos nossos olhos não, né? Mas Davi ele lutava para proteger as suas ovelhas, ele lutava contra leão, contra urso e não deixava com que esses animais pegassem as ovelhas que ele cuidava, né? Que ele cuidava, que ele protegia. Então Davi falou assim para Saul: da mesma forma que eu lutava contra o leão e contra o urso, eu vou lutar contra esse filisteu e eu vou prevalecer, porque Deus é comigo. Então, quando Saul concordou em deixar Davi lutar contra Golias, ele vestiu Davi com escudo, com lança, com espada, com armas, né? Então Davi ele estava todo armado. Só que Davi, ele não era acostumado a estar com aquela roupa, aquela armadura era muito pesada. Ele não estava acostumado com isso. Então ele não quis ficar com aquela armadura, nem com aquela espada. E ele apenas pegou o seu cajado, pegou 5 pedrinhas e pegou também um estilingue. E Golias desprezou a Davi. Ele desprezou a Davi porque ele era um moço, ele era muito jovem, ele era ruivo e ele tinha um aspecto inocente, ele tinha uma cara de um menino inocente. E Golias desprezou Davi por isso, porque Davi ele não estava armado, ele estava só com aqueles utensílios, né? Só com o cajado, com as pedrinhas, com o estilingue. E Golias ele desprezou ele, não deu nada por ele. E Davi falou assim para Golias: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Então Davi colocou a sua pedrinha no estilingue e jogou de encontro ao filisteu, a Golias.
E essa pedra foi bem na testa de Golias, e Golias caiu no chão. Golias caiu no chão derrotado, crianças. Ele caiu no chão e assim Davi conseguiu vencer o gigante Golias sem ter nenhuma arma, sem ter nenhuma espada. Ele venceu o gigante apenas com uma pedrinha e com um estilingue. Ele venceu aquele gigante porque ele confiou em Deus. E quando os filisteus viram Golias ali no chão derrotado, eles fugiram, eles começaram a fugir. E o povo de Deus foi atrás dos filisteus e conseguiu derrotar aquele povo. Eles derrotaram ele. E Davi conseguiu, crianças, conseguiu derrotar Golias apenas porque ele confiou em Deus, apenas porque ele creu que Deus iria livrar ele das mãos daquele gigante e iria livrar o seu povo também. Ele acreditou, ele confiou em Deus, por isso que ele conseguiu vencer. Ele não tinha nenhuma arma, né? Aos olhos das pessoas ao redor, ele era apenas um menino, ele era apenas um pastor de ovelhas, mas ele sabia que em Deus ele podia fazer coisas muito maiores, né? Em Deus ele poderia vencer aquele gigante e que Deus não deixaria aquele povo filisteu, desafiar o povo dele e sair impune. Ele sabia que Deus iria livrar o seu povo, então ele apenas acreditou nisso. E da mesma forma nas nossas vidas, né? Mesmo que as situações não estejam muito boas, a gente tem que acreditar em Deus, né? Acreditar que Ele pode nos livrar de qualquer situação que nós estejamos passando. Nós temos que apenas confiar, né? Não olhar para as circunstâncias. Às vezes as coisas podem estar difíceis, mas nós temos que somente acreditar no nosso Deus. Amém? E agora eu quero que você feche seus olhos aí em casa e peça ao Senhor que te dê fé para acreditar nele, assim como Davi. E também, se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, eu quero que você feche os olhos e peça a Deus para te ajudar nesse momento difícil, tá bom? Senhor, muito obrigada, meu Deus, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por esse cultinho infantil. Senhor, abençoa essa criança que está em casa, abençoa a família dela, meu Deus. Venha acrescentar, Senhor, a nossa fé. Senhor, que nós venhamos ter fé, que a nossa fé não seja abalada por nenhuma circunstância. Que essa criança, Senhor, venha ter os seus problemas solucionados, Senhor, que a família dela venha ter os seus problemas solucionados, que ela não venha sofrer, que ela não venha padecer nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Tchau, até o próximo cultinho. Uau! Uau! Que história legal! Que história legal! Essa de Davi e Golias, né, minha gente? Eu amei essa história. É uma história que nos ensina que com a força do Senhor nós podemos vencer qualquer gigante na nossa vida, não é verdade? Então agora eu e a Manu vamos ensinar para vocês uma brincadeira que é bem fácil de fazer, que você pode fazer para se divertir aí na sua casa. Vamos lá? Para fazer essa brincadeira que se chama Derrubando o Gigante. Você vai precisar de uma garrafa como essa daqui. Você vai precisar de algumas pedrinhas, que é para colocar no fundo da garrafa para fazer um peso. Você pode usar também arroz, um pouquinho de arroz, ou qualquer outra coisa que caiba aqui dentro que faça um peso, tá certo? Aí você vai precisar também de um desenho. Quem é esse aqui, Manu? Golias. Você pode desenhar e cortar, ou então você pode imprimir, tá bom? Você que sabe. E aí você vai precisar também de uma bola para brincar. E daqui a pouco eu vou mostrar com a Manu a gente brincando, tá bom? Aí você vai pegar uma fita, né, Manu? Presta pra mamãe. Você vai pegar uma fita, vai colocar aqui, ó, na garrafa. E vai colar o gigante aqui. Aí vai ficar assim, ó.
Aí você vai pegar a sua bola e vai brincar de derrubar Golias. Vamos lá? Vai, Manu, derruba Golias, Manu. Vai na força do Senhor. Opa. Vai, Manu, derruba Golias, Manu. Ei, Manu derrubou Golias. Na força do Senhor, viva! Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse culto. Foi uma bênção, não é mesmo? Então, para encerrar, nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Vamos lá? Senhor Jesus, te agradecemos de todo o coração por mais um culto. Ó Deus, te agradecemos por todos os momentos, pelo louvor, pela palavra, pelas atividades. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos fortes e corajosos, assim como Davi foi. E que o Senhor possa abençoar cada criança, cada adolescente que está acompanhando os cultos. Que o Senhor possa abençoar as suas famílias. E que esses cultinhos sejam um canal de bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças e adolescentes. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.